Olá, boa noite. O programa da Ouvidoria tem trazido entrevistas com estudiosos de diversas áreas das ciências sociais. O objetivo é proporcionar ao cidadão a oportunidade de ampliar a compreensão sobre os efeitos da mídia na sociedade. Conhecimentos que, em geral, circulam apenas na comunidade acadêmica. Cumprindo essa tarefa, na edição de hoje, vamos falar sobre o jornalismo e as recentes discussões que envolvem a profissão. O jornalismo na cobertura dos anseios da sociedade. Quais as diferenças entre jornalismo informativo e jornalismo cidadão? E as novas diretrizes curriculares vão ajudar na formação de um jornalista capaz de encontrar o foco da cidadania? A pauta das manifestações nas ruas do país também inclui a insatisfação com o trabalho da mídia, o que pode indicar um novo caminho para o jornalismo, tendo como demarcação o interesse público e a participação ativa do cidadão. Os desafios do jornalismo diante de uma sociedade capaz de dar notícias de sua própria realidade. Este é o assunto de hoje do Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Os recentes acontecimentos nas ruas de todo o país contribuíram para iluminar uma questão que já vem sendo debatida nos meios acadêmicos. De que lado dos anseios públicos deve se posicionar o jornalista? A empresa que abriga a instituição imprensa estará preparada para esse novo modelo? Novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em jornalismo estão aguardando a aprovação do MEC para entrar em vigor. Mas será que este novo currículo poderá resolver a questão que põe, de um lado, o jornalismo informativo e, de outro, o jornalismo público? Para falar sobre este assunto, convidamos o jornalista e professor Luiz Gonzaga Mota. Ele fez parte da comissão de especialistas que elaborou a proposta de novas diretrizes curriculares para o curso que formarão os jornalistas do futuro. Boa noite, professor. Obrigada por ter aceito o convite para participar do programa. Eu que agradeço. Professor, queria que o senhor fizesse uma avaliação, né? Traçasse um panorama de como é que está sendo a cobertura da imprensa, né, da mídia e dos jornalistas nessas manifestações que ainda estão na ordem do dia. A minha impressão é de que a imprensa, em geral, e os jornalistas foram surpreendidos por essas manifestações e não estavam preparados para isso. Eu diria que não só a imprensa, o governo não estava preparado, os partidos políticos não estavam preparados para isso, enfim. No caso específico da imprensa, o que está acontecendo, o que a gente vê como o que a mídia nos mostrou nos últimos dias? Uma ênfase muito grande no aspecto do espetáculo das manifestações. Então, a gente vê muito, por exemplo, as emissoras muito focadas nas coisas mais espetaculares, nas coisas, por exemplo, nas pancadarias, nas correrias, nos automóveis ou ônibus queimados, nas depredações que estão ocorrendo aqui e ali, mas isso é o efeito. Ou seja, a mídia continua cobrindo aquilo que é o efeito e pouco as causas dos acontecimentos. Tem um dado que, como é que eu diria, uma reprise permanente de fato já acontecido, uma repetição. Isso. Talvez justificasse ou seja explicado por essa característica do espetáculo. Você vê, por exemplo, essa é a lógica que a mídia, infelizmente, continua cobrindo. A gente vê, por exemplo, a repetição, como você estava dizendo, de uma depredação, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Rio. Isso repete 5, 10, 15 vezes essa imagem.
Mas a gente nunca vê, ou vê muito menos, muito mais raramente, uma tentativa dos jornalistas, de especialistas e dos próprios manifestantes de explicarem por que eles estão nas ruas. Claro que há também entrevistas com populares, que há, eventualmente, aqui e ali, a participação de alguns especialistas, sociólogos, cientistas políticos, etc., tentando explicar o que está acontecendo. Mas o que eu estou dizendo é que a imprensa, na verdade, ela estava um pouco desligada, desconectada das causas desses eventos. Professor, nós vamos continuar essa conversa. Vamos para um breve intervalo. É rapidinho. A gente volta já. Estamos aqui com o jornalista e professor Luiz Gonzaga Mota, da UNB. E o nosso assunto é a formação do jornalista e a prática do novo jornalismo público. Professor, o senhor fez parte, né, da comissão que elaborou o projeto das novas diretrizes curriculares para o curso de jornalismo, né? E uma das coisas que eu acho que é importante a gente explicar para o nosso telespectador, esses jornalistas que hoje estão atuando, eles estão preparados para exercer, para praticar esse jornalismo? Cidadãos? Eu acho que não estão. Infelizmente, os nossos jornalistas, em geral, né, estão muito voltados para uma cobertura mais emocional dos fatos. A gente pega, por exemplo, a cobertura política. O que os jornais, os jornalistas dão preferência? O que os jornalistas cobrem preferencialmente? Cobrem os bastidores da política, cobrem as fofocas, as articulações, as negociações políticas que se dão nos corredores, dentro das salas dos políticos, etc. E isso vira uma espécie de vício. E o jornalista acaba ficando só dentro desse campo muito específico da política, quando política é muito mais, a política está na rua. A política está nos bairros, a política está nas cidades, a política está acontecendo o tempo todo em toda a sociedade civil, na relação da sociedade civil com a administração pública, com o Estado, etc. E a mídia acaba esquecendo um pouco isso, né? Os jornalistas acabam esquecendo um pouco. Por que será? Talvez porque seja mais prático estar, né, dentro do ambiente oficial e pegar as declarações do que ir efetivamente para as ruas. Claro, o jornalista está muito pressionado pelo tempo. Ele tem que fechar o jornal, ele tem que levar isso para a redação, vai para o ar daqui a pouco. Então, essa pressão do tempo acaba sendo muito forte. A autoridade está mais disponível, né, e está apta a falar. A sociedade civil nem sempre está pronta para falar e nem sempre está disponível. Então, é claro, é mais difícil. Sem dúvida nenhuma, um pouco é pelo lado prático. Mas um pouco também por uma cultura profissional que o jornalista se investiu, e essa cultura acaba predominando de uma maneira muito forte, muito contundente na profissão, e o jornalista não se questiona se aquilo que ele faz no dia a dia deve continuar a ser feito ou se ele deve buscar novas alternativas. Agora, professor, o senhor falou uma coisa, né, que eu acho que essa é uma... E nesse sentido, o relatório que foi encaminhado ao MEC, ele aponta para essa questão que é antiga, né, que é a ênfase na formação tecnicista, né, e versus uma formação humanista. Essas novas diretrizes, elas de fato resolvem essa questão? Direcionado para os novos currículos? Eu diria que não resolvem, mas apontam a direção. Quer dizer, não pode continuar havendo, né, uma separação em teoria e prática. O que acontece e acontecia e continua acontecendo... Por uma questão simples, a prática não se dá fora da teoria, nem a teoria fora da prática. O que estava acontecendo é que as escolas davam muita teoria no início e muita prática no final. O aluno começava com muita teoria, porque o aluno que escolhe o jornalismo, ele quer fazer jornalismo, ele quer botar a mão na massa, ele quer chegar logo e começar a pegar na câmera, quer pegar no computador, escrever uma matéria. Como ele não acontecia isso, ele se desmotivava. E quando ele chegava no final do curso, ele já estava pouco motivado. E também pelo seguinte, muita teoria no início desvinculava o cara da profissão. Ele tinha muita teoria da comunicação, mas cadê o jornalismo? Agora, as diretrizes sugerem isso,
que desde o início, desde o primeiro semestre, haja uma compatibilidade entre teoria e prática, entre a ação e a reflexão, para que o estudante possa saber que a profissão dele está num contexto, está socialmente situada, há uma ética, há toda uma reflexão necessária ao dia a dia, à prática diária do seu trabalho. Mas, professor, nós convidamos estagiários de jornalismo aqui da empresa, da EBC, para participar da nossa entrevista no próximo bloco. Os futuros jornalistas perguntam. Neste bloco, convidamos estagiários de jornalismo da IBC para entrar nesta conversa sobre a formação profissional e a prática de um novo jornalismo. Professor, a primeira pergunta é de Jéssica Moura, aluna do 5º período do curso de jornalismo da UNB. Ela faz estágio na Rádio Nacional da Amazônia. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber como as novas diretrizes do curso de jornalismo vão ajudar os estudantes a realizar um trabalho mais voltado para os cidadãos ao invés dos consumidores. Ô, Jéssica, as diretrizes, elas apontam, como eu disse há pouco, o rumo nessa direção. Os cursos de jornalismo, eles se voltaram muito para a formação técnica. A técnica é muito importante. Não há jornalismo sem um bom texto, sem uma boa redação, sem o domínio das novas mídias, etc. Mas é preciso que a gente esteja sempre atento para essa questão do social, como eu apontava antes, né? E é essa questão, esse olhar diferenciado para a sociedade civil, para a população, para os bairros, para o desenvolvimento local, esse olhar é que vai fazer com que o jornalista se volte mais para o jornalismo que a gente chama de jornalismo cidadão, jornalismo que ouve mais, jornalismo que procura estar mais vinculado aos problemas do dia a dia, que não seja só um jornalismo do extraordinário, mas que seja um jornalismo também do ordinário, porque o ordinário, o dia a dia, a vida de todo dia, também é notícia. Professor, nós temos mais uma pergunta, é de Monique Rodrigues, ela está no 7º período e faz estágio na Rádio Nacional AM. Vamos ouvir. Uma das propostas das novas diretrizes é se atentar para o embasamento teórico do curso. Quais desses conhecimentos se espera que o estudante de jornalismo adquira? Bom, as universidades, as faculdades, cada uma das faculdades são livres para fazer essa adaptação. Porque se uma determinada universidade tem uma formação mais voltada, por exemplo, para um jornalismo econômico, é claro que ela poderá dar ênfase nesse aspecto. Agora, dentro desse aspecto, ela pode fazer com que a questão da economia, da cobertura da economia, etc., se volte para um jornalismo prático, para uma atividade prática, para um trabalho mais ativo, no sentido de não diferenciar o trabalho do dia a dia da questão da economia e, ao mesmo tempo, fazendo com que isso seja uma reflexão conceitual e, ao mesmo tempo, uma questão da prática do dia a dia, do jornalismo de cada dia, do exercício da profissão, da relação com as fontes, de como você vai fechar uma matéria, editar um texto, que prioridades você vai fazer no texto, etc., fazendo com que a teoria, tanto a teoria da própria comunicação, do próprio jornalismo, quanto uma teoria mais de contextualizadora, de economia, sociologia, política, etc., seja aplicada na sua matéria do dia a dia. A próxima pergunta é de Isabela Correia, do 7º período de jornalismo. Ela faz estágio na TV Brasil. Disciplinas mais gerais como economia, filosofia, sociologia poderiam entrar na grade curricular de jornalismo e como isso seria feito? Olha, Isabela, eu acho que o que nós precisamos fazer, juntando a sua pergunta com as perguntas anteriores sobre a cidadania, etc., é que economia, política, etc., continuem sendo dados e bem dadas, mas que sejam inovadoras, no sentido de que
Não, por exemplo, o jornalista não cobra apenas a economia, para pegar o exemplo que a gente estava falando sobre ele, do ponto de vista das fontes autorizadas, que cubra, por exemplo, experiências novas de economia, experiências cooperativistas, experiências da economia solidária. Professor, temos ainda a pergunta do Marquesan Araújo, estagiário de radiojornalismo da EBC. Ele está no 7º período de jornalismo. Vamos ouvir a pergunta. A minha dúvida é em relação às competências cognitivas. Como seria na prática o estudante de jornalismo discernir os objetivos e as lógicas de funcionamento das instituições privadas? E qual a importância disso? Marquesan, sua pergunta é ótima, porque ela remete a uma reflexão sobre o que é a nossa profissão, o que é a profissão de jornalista. Porque o que o jornalista faz? A gente acha que o jornalista faz cobertura, faz matérias, mas não é isso. Na verdade, no fundo, o que nós estamos fazendo é produzindo conhecimento. Ou seja, nós entregamos conhecimento à sociedade que vai articular esses conhecimentos, cada um no seu contexto, no seu ambiente. Portanto, isso é importante. É importante que o jornalista sempre tenha em mente que o que ele faz é produzir conhecimento. E aí a questão do eixo, de nós refletirmos, né, na nossa formação sobre esse eixo cognitivo. O que significa isso? Qual é o tipo de conhecimento que nós estamos produzindo? Esse conhecimento é aquilo que realmente a sociedade está demandando? Esse conhecimento é um conhecimento que contextualiza, que ajuda o sujeito, o leitor, o ouvinte, o telespectador, a se situar no mundo? Esse conhecimento está produzindo, de fato, uma informação relevante para esses indivíduos? A produção de conhecimento é um tema filosófico, que a gente reflita sobre esse tema, que é filosófico, mas ao mesmo tempo que está no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia, o que também está relacionado com as questões que nós falamos antes nas perguntas dos outros estagiários. Professor, muito obrigada pela sua participação e pela sua contribuição. Mais uma vez, sou eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. O programa da Ouvidoria fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e obrigada pela audiência.